queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos envolva na sua paz, nas suas blandícias, por intermédio dos seus prepostos, os espíritos bons. De antemão, agradeço mais uma vez à casa pelo convite que me foi formulado, na pessoa da nossa Kelsey aqui, em nome de quem eu saúdo todo o corpo de trabalhadores aqui presentes do GELAC, essa casa abençoada que honra e venera a figura ímpar de Jesus. Os historiadores do Império Romano, particularmente no século I da nossa era, não conseguem compreender o que é que aconteceu na época em que Otaviano, o imperador de Roma, subiu ao poder. Discute-se, conjectura, desde um Ernest Renan até o grande historiador Will Durant, historiador americano, que fez 40 volumes e demorou mais de 30 anos para escrever sobre toda a história da civilização. Quase sempre esbarram no período primeiro da era cristã e não conseguem compreender como na Roma antiga de 700 anos aproximadamente de história, Roma pela primeira vez e única vez estava em paz. Quando Otaviano, Caio Júlio César Otávio, também chamado de Otaviano, subiu ao poder como herdeiro da coroa e do poder fastidioso de Júlio César, que havia sido assassinado nas escadarias do Senado pelo seu filho adotivo, seu sobrinho Brutus. Ele, Otaviano, que era sobrinho-neto também do antigo imperador, e que foi erguido a princípio no chamado Segundo Triunvirato de Roma. Triunvirato, que como o nome mesmo diz, é um governo, uma gestão presidida por 3 indivíduos do poder público. Aquele triunvirato, que era dividido por Lépido, Otávio, já citado, e Marco Antônio, este último, que quando estabeleceu a guerra contra Otaviano, depois que Lépido foi vencido e afastado do poder, cedeu mais tarde à sedução de Cleópatra, viajou com ela para o Egito e mais tarde, como a história registra e é do conhecimento de quase todos, optaria pelo suicídio ao lado da herdeira da casa de Ptolomeu. Otaviano, portanto, sobe ao poder, franzino, doente, cheio de enfermidades dermatológicas que ele havia contraído no campo de batalha da Bitínia, em uma guerra, com problemas respiratórios que impedia que na casa da Palaciana circulasse corrente de ar, porque basta uma corrente muito suave, falo-ia tombar no leito do seu quarto, adoentado, em graves enfermidades respiratórias. Esse homem que era um paradoxo e uma contrariedade, cuja vida é feita de dicotomia, embora uma vida na juventude muito licenciosa e em todo promíscua, ao assumir o trono de Roma como imperador, decidiu governar a mão de ferro, aplicando em si mesmo a dignidade e a austeridade moral, para passar o exemplo aos seus governados. Não trepidou em negar o leito conjugal à sua própria mulher e exigir dela uma conduta austera dentro do palácio, afastando-se do convívio mais íntimo, quando percebeu que ela estava envenenando escravos para testar venenos a fim de usar mais tarde com adversários políticos. A sua filha, que começou a debochar e se entregou à devassidão na casa palaciana, ele exilou-a para a ilha grega da Pandatária. Mais tarde, a neta pareceu copiar um pouco o comportamento da mãe, e ele fez a mesma coisa. Após a morte da primeira mulher, casou-se por segunda vez com Lívia, e porque não tivera filhos com ela, adotou mais tarde o seu filho, o filho dela, de um primeiro matrimônio, Tibério, que mais tarde seria o futuro imperador do Império Romano. Esse homem paradoxal, muitas vezes ia até as lágrimas no Fórum de Roma, diante dos versos extraordinários que explodia em Roma a produção literária, da retórica, da oratória, da arte, porque Roma florescia a cultura, a arte como dantes nunca houvera sido imaginado. Roma festejava uma cultura de beleza. O templo da deusa Vitória, a deusa da guerra, estava com as portas fechadas.
Até há pouco tempo, Roma era um covil de guerras, de invasão de propriedades. Mas naquele momento que Otaviano sobe ao poder, estabelece-se quase que repentinamente um período de paz, de prosperidade e de cultura das mais sofisticadas. Estavam no planeta Ovídio, Horácio, Tito Livio, Mecenas, Salúcio, os grandes poetas e escritores da Roma Antiga, da tradição do Lácio. Roma florescia, as belas colocações da Lex Romana, os germes iniciais do futuro direito, e as belas florações que espocavam aqui e acolá, mantendo uma certa paz. Não se consegue compreender materialmente, historiograficamente, o que é que estava acontecendo. Porque os historiadores, com os olhos apenas materiais, não perceberam que havia uma movimentação no mundo psíquico, uma movimentação de uma legião de seres angélicos, alguns dos quais optaram por mergulhar na vestimenta de carne para preparar uma era nova. É que na época de Otaviano, Jesus estava se preparando e concretizou o seu nascimento na Terra. A verdade é que não reencarnavam naquele momento, via de regra, um Alexandre Magno, um Aníbal, um Ciprião africano, um Gengis Khan mais tarde, e outros belicosos, amantes da guerra, mais sensíveis, filósofos, literatos, artistas, pessoas dotadas de cultura, estavam lentamente impregnando o planeta. Algumas das estirpes de seres mais sensíveis estavam mergulhando na psicosfera da Terra. Por outro lado, Israel passava por um momento muito turbulento, porque no poder de Israel estava uma das personalidades mais sanguinolentas da história da humanidade. Talvez um dos assassinos seriais mais cruéis. Herodes, que ficou conhecido como o Grande, de maneira irônica. Esse homem, que subiu ao poder não sendo judeu, era Asmoneu, odiava os judeus e pelos judeus era odiado. Ao subir ao poder, para agradar a população judaica, judia, e poder governar com certa relativa paz, ele embelezou o templo de Salomão, reconstruiu a Samaria, reconstruiu algumas estruturas sagradas que foram destruídas ao longo das guerras, ergueu o Herode I, uma estrutura palaciana feita de pedras preciosas, que era em homenagem a ele mesmo, daí Herode I, Herodes, aonde ele queria fugir diante de alguma revolução social para ali se homiciar e ficar escondido. Herodes tem uma vida muito triste e infeliz, porque chega a casar-se com uma Asmoneia também, e por uma paranoia, porque tinha distúrbios psiquiátricos muito sérios, e por uma suspeita de infidelidade conjugal que nunca era se confirmado, assassinou-a cruelmente. E mais tarde, com receio dos filhos vingarem a morte da mãe, assassinou sistematicamente todos os filhos que tiveram com ela. Esse homem que é responsável pela matança dos bebês inocentes, mencionado na Bíblia, com medo de que o rei de Israel, mencionado pela cultura judaica, que não entendia muito bem como é que viria o Messias, iria tomar o seu trono de rei. Quando estava decompondo-se em vida, apodrecendo com uma enfermidade cruel, antes de morrer, mandou assassinar todos os presos que ele havia encarcerado. Esse homem que governou deixando o povo na miséria, queimando pessoas vivas na sua frente enquanto se divertia. Esse homem que de vez em quando agradava Otaviano, o imperador de Roma, porque Roma dominava o mundo inteiro, e Israel era a possessão romana, mas Roma colocava governantes da região, portanto Herodes era um rei vassalo de Roma, para poder governar com a sua crueldade, não ser incomodado por César, Otaviano. Ele de vez em quando enviava fortunas de ouro, repassava os tributos romanos e presenteava o imperador e a esposa com verdadeiras fortunas enquanto o povo chafurdava na miséria, para que, de alguma forma, seduzisse César e ele não incomodasse na sua governança cruel. Antes de morrer, ainda deixou em documento lavrado, que mais tarde foi encaminhado, um navio de prata e ouro, que presentearia mais tarde Lívia e Otaviano, Lívia sua esposa e Otaviano, para, de alguma forma, zombar do povo,
de ficar na história, na preservação da sua cultura hedionda. A verdade é que esse período é muito turbulento. De um lado, Israel dessa forma, as paixões políticas, as lutas de classes sociais. De outro lado, Roma na paisagem que nós citamos, estabelecendo, portanto, a verdadeira chacina de governantes injustos, de conflitos cívicos, mas, via de regra, uma relativa paz, pelo menos na capital do império. Jesus nasceu. E a sua mensagem era totalmente diferente dessa cultura e dessa ética. De um lado, Otaviano, e do outro lado, Herodes, e ele, como uma taça de luz, deveria iluminar as duas culturas, onde ele fazia intercessão para lecionar práticas morais, condutas sociais totalmente diferentes. A mensagem dele era a antítese de todo o contexto estabelecido. Era a oposição total de toda a ética apregoada, de toda a mensagem que era difundida naquela época. A mensagem dele era totalmente dissonante, conhecida mais tarde como evangelho, expressão que se deriva de uma palavra grega, aliás, de dois verbetes gregos, angelion. Angelion, que é traduzido mais tarde ao latim, angelus, anjo, que na acepção original, angelion ou angelus significa mensageiro. Portanto, o anjo é o mensageiro. Angelion, mensagem. E em grego, significa boa. Daí eutimia, bom humor. Eufonia, harmonia de som. Eutanásia, a expressão eutanásia significa boa morte. Não é boa morte para nós espíritas, mas é a expressão vocabular. Angelion, boa mensagem. A expressão não é original do cristianismo. Já havia a utilização desse verbete antes de Jesus. Na cultura grega, especialmente, mais tarde, mesmo no Antigo Testamento, nós vemos a menção ao Evangelho como sendo uma boa notícia, mas no contexto profano, no contexto mundano. Inclusive, no livro de Salomão, há um trecho muito curioso de uma guerra que o seu filho, Absalão, se volta contra o rei e estabelece um conflito. E para que houvesse uma batalha, ele manda os seus exércitos. Salomão vence a guerra. O general responsável pelo seu exército vence a batalha contra o seu filho, que se revolta e queria tomar a coroa do pai. E durante o trajeto de volta, ele fica pensando se contava ou não a notícia para o pai, isso é, para Salomão, e se era ou não era um evangelho. Uma boa notícia, porque a vitória da batalha foi conseguida, mas o filho foi morto na guerra. Então, era ou não era, e a depender se era ou não era uma boa notícia, na época quem estabelecia o critério eram reis, eram os poderosos. A pessoa perdia a cabeça, no mínimo. Evangelho também era usado no contexto romano como notícia boa dos impostos. Olha que horror. Os impostos, quando eram bem arrecadados, eram o evangelho, porque era a referência dos poderosos. Daí o evangelho de Jesus era voltado justamente para outra população, para a população considerada os filhos do Calvário. A mensagem dele é de tal forma especial, porque ele transmite um ensinamento que é totalmente diferente. Primeiro, que a mensagem do Evangelho não é apenas uma lição teórica, mas é uma vivência prática. O tempo todo ele vai ensinando enquanto fazia, o que é diferir, inclusive, dos profetas de Israel. Porque os profetas antes dele, alguns eram homens do seu tempo, feitos de grandezas e de vícios, de virtudes e de problemas e de misérias, que ensinavam o povo, mas eram contraditórios. Moisés assassina o indivíduo e estabelece o não matarás, recebendo do alto. Elias tinha suas oscilações. Jeremias tinha suas idiosincrasias. E a gente vai ver cada profeta do povo hebreu com as suas contradições, com seus conceitos, com seus contextos. Ele é diferente. Ele apresenta uma mensagem que ele vive e demonstra na vivência. O Evangelho, portanto, de Jesus é uma vida colocada em prática. E aí é que nós chegamos a tocar no nosso tema.
Porque a conduta social, a época dele, mesmo pregoada pelos grandes missionários que vieram antes dele, era uma conduta voltada para a vitória no mundo. Mesmo Moisés e a tradição do povo hebreu estabelecia que o homem que seguia os mandamentos, 613 no total, ou os 10 do decálogo, que era a parte mais importante dos 613 aproximadamente, era abençoado por Yahvé, pelo menos tendo prosperidade material. O filho de Abraão, que a expressão filho de Abraão significava o cumpridor da lei, o filho de Abraão, pelo menos era abençoado por Deus tendo 2 escravos. Essa era a mentalidade. O indivíduo tinha compensações. Por isso Moisés falava de compensações materiais. Honrai vosso pai e vossa mãe para terdes longos dias de vida aqui na terra. O merecimento era no mundo físico. Jesus espiritualiza esses créditos ou débitos, essas compensações, não no mundo material, mas na esperança de uma vida melhor. Espiritualiza a noção da vida futura. Estabelece uma ética ainda mais alta. E a ética comportamental dele, a conduta social dele, não era de vencer no mundo. Era de vencer o mundo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse ele. Porque no mundo só tereis aflições. Quando a gente lê as mensagens do Evangelho, algumas dessas passagens, parece que Jesus está fazendo apologia ao sofrimento. Mas não é. O mundo físico, num sentido mais generalizado, mais abrangente, mais profundo, são aflições. Porque tudo no mundo físico exige esforço. Quantos de nós para chegar hoje no horário? Eu mesmo. Vaga, trânsito, para chegar no horário, para cumprir os compromissos. Você quer comer uma coisa depois daqui da palestra? Vá preparar na cozinha. 9h30 da noite quando chegar em casa. Tudo são aflições nesse sentido, mas a aflição não é só a dor de uma doença. Não. Então no mundo só tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Evangelho, portanto, é essa vida de Jesus. E toda a sua lição é uma orientação prática de como viver no mundo, mas não ser do mundo. Antes dele, os profetas eram, na sua maioria, teóricos. Viviam em parte com as suas contradições, eram respeitados pela autoridade moral de insistir para superar os seus conflitos, porque eram seres com dificuldades e desafios iguais a nós, eram valorosos e admiráveis pelo esforço que fizeram para se superar e para transcender. Mas muitas vezes ensinavam aquilo que estavam tentando fazer ainda. Antes dele, nós tivemos um projeto de ética e de afetividade, mesmo na religião, de Buda Krishna, de Laodiceia Confúcio, na própria tradição mosaica. Quando se falava em amor, o amor era na família. Levítico capítulo 19, ama teu próximo como a ti mesmo. Mais próximo para o hebreu era os familiares. Tanto é que em outro contexto de Levítico, Êxodo, Deuteronômio, Números, se fala: amareis o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Por isso que Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito, a tradição da lei. Amareis o vosso próximo e odiareis ou aborrecereis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. A lição que ele deu de amor é muito mais sofisticada, muito mais elaborada, muito mais profunda do que nós, a princípio, podemos entender numa horizontal do mundo, numa visão apenas convencional do mundo. A sua trilogia ainda não é totalmente devassada por nós. Trilogia aqui é amar Deus, ao próximo, como se ama a si mesmo. É Joana de Ângeles Espírito, por Divaldo Franco, que diz que essa é a trilogia de Jesus, porque ele resumiu os 613 mandamentos, o decálogo de Moisés, em amar a Deus acima de todas as coisas. Era só isso, porque já estava na lei. Já que ele estava sendo interrogado por um especialista da lei, tinha que citar a lei, senão ele poderia ser preso. E ele diz: eu dou um outro que é consequência desse, amar ao próximo como a si mesmo. Também estava em Levítico, como nós citamos. Só que o amor ao próximo como a si mesmo, como ele entendia, era mais profundo, que ele vai explicar ao longo dos tempos e ao longo da sua mensagem. O que é que vai dizer hoje? Nós podemos ter uma compreensão mais elástica e mais aprofundada daquilo que Jesus disse. Amar a Deus, amar ao próximo,
Amar a si mesmo. Quando a gente fala em amor, a gente está falando em vínculos. Amor pressupõe relações. Jesus está estabelecendo uma tríade de 3 tipos de vínculos. O vínculo consagrado, o vínculo com o próximo e o vínculo consigo mesmo. Que seria o essencial, o básico. Interessante notar que nessa trilogia de Jesus, a gente tem as relações interpessoais, a gente tem as questões intrapessoais do mundo de si mesmo, mundo subjetivo, mundo da alma, e as relações de transcendência, o que é curioso e especial. É interessante porque, se a gente for examinar, a relação que nós estabelecemos com o sagrado é que modula as nossas relações com o nosso próximo. Se eu tenho uma relação com o sagrado de desconfiança, de negação, de ceticismo, isso eu carrego de alguma forma na relação com o meu próximo. Se eu tenho uma relação de ingenuidade, de credulidade ingênua, eu também tenho uma relação de incredulidade ingênua com o meu próximo. A relação que eu estabeleço com o transcendente, mesmo o ateu, porque o ateu está estabelecendo uma forma de relação com o transcendente, a negação do transcendente. Isso de alguma forma modula a minha forma de funcionar. Como dizem os psicanalistas, é uma projeção. Mas é interessante porque a própria psicologia diz que, as ciências do comportamento dizem que as referências que eu tenho e as relações e os conceitos e o autoconceito que eu tenho em relação à minha própria personalidade transborda no mundo à minha volta e na relação com o meu próximo. O que significa dizer que nas minhas interações eu identifico no próximo aquilo que eu já consigo perceber em mim mesmo. Por isso que é tão difícil ver o bem. Por isso que a gente só vê o mal. Eu já falei isso aqui e repito. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu sou uma pessoa fantástica. Eu bato e olho alguém e sei que ela não presta. Eu nunca vi. Eu bato e olho alguém e vejo um missionário do bem. Ninguém fala isso. Porque a gente só vê o que não presta. Porque são as referências. Imagem e semelhança de Deus. Como a gente ainda não é espelho que reflete, o final da prece de Cáritas, né? Faz de nós espelho para refletir a vossa imagem. Como a gente não tem ainda essa dimensão, a gente não reflete. A gente não vê Deus no outro, porque a gente não ainda identificou a divindade em nós. Bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, aliás, porque eles verão a Deus. É um espelho. A criatura é um espelho que reflete, a depender da sua capacidade, parcela do absoluto, da divindade. Então, meus amigos, esse é um conceito interessante. Mas mais do que isso, se nas relações sociais as minhas referências desbordam e transbordam para o outro também me ajuda a me conhecer. Isso é muito interessante, é interessante a gente pensar nisso. Os psicólogos existencialistas principalmente falam isso. Falam que o outro é também um espelho de mim mesmo. Na relação com o próximo, eu consigo também me conhecer. Por quê? Porque o próximo reflete aquilo que ele é e que se compatibiliza com aquilo que eu sou. E aquilo que ele revela que eu não sou, eu sei que eu não sou a partir da referência daquilo que eu vejo. Como é que eu sei o que é escuridão se eu não tenho noção da claridade? Como é que eu sei o que é quente se eu não tenho uma referência do que é frio? Então o outro, nas semelhanças e nas diferenças, me dizem também como é que eu sou. Então é uma via de mão dupla. As minhas referências acabam despejando na relação com o meu próximo, e o próximo me ajuda a construir as minhas referências. O que é que eu quero dizer com isso? É que a posição de viver apenas uma vida exterior me faz perder de mim mesmo. Me deslocar de mim mesmo e perder as minhas referências. Mas se eu me isolo do mundo e busco uma vida aparentemente interior, eu me alieno e perco as referências. Nelson Mandela, durante 27 anos em prisão, na maioria dos anos em solitária, fazia discursos a respeito do apartheid, sozinho, como se tivesse uma grande plateia, para não enlouquecer, por causa do isolamento contínuo. O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, no capítulo Lei de Sociedade, vai dizer que o homem que se isola embrutece-se, porque dá vazão às suas paixões. Ao isolar, o seu ego, o seu egoísmo acaba predominando. Então vejam que coisa interessante. Mas e o autoconhecimento? Está embutido.
Aliás, no item 919, tão conhecido entre os espíritas, que os espíritos falam do autoconhecimento, veja que os espíritos falam de se isolar, refletir a respeito dos conceitos, dos erros e das virtudes, mas a resposta de Santo Agostinho, espírita, é maior. Em um outro parágrafo ele diz assim: nas relações com o próximo, é interessante se colocar no lugar do outro, na dúvida, e se saber avaliar, se o outro fizesse o que eu estou fazendo, como é que eu veria o outro? Isso são relações sociais, que extrapolam no âmbito espiritual o artigo 59 do Código Penal. Veja que espiritismo é cultura, até direito eu estou citando aqui, nem sei o que está me dando na cabeça. Que examina a conduta social e a mensuração da responsabilidade penal de acordo com a forma como o indivíduo se conduz nessa conduta social, que na acepção do direito tem a ver com relação de trabalho, relação de família, relações interpessoais de um modo geral. Conduta social tem a ver com as minhas atitudes verificáveis, atitudes exteriores, a minha postura, que Allan Kardec chamava conduta moral, comportamento moral. O que significa dizer que a minha conduta social também é um termômetro ou é um indício de como eu sou. Dá uma amostra um pouco do muito que eu sou. Claro que ninguém vai poder ser examinado apenas por uma atitude isolada, mas a minha conduta constante. Jesus disse isso: reconhece-se o indivíduo pelas suas obras. Em outras palavras. Então, nós temos nessa perspectiva, o amor ensinado por Jesus é muito mais sofisticado. Porque inclui sentimento, porque quando a gente fala em amor, a gente já pensa em alguém apaixonado, alguém entusiasmado, não apenas, também, mas não apenas isso. O amor ensinado por Jesus é um sentimento, mas é também atitude. Não é só sentimento e não é só atitude. Isso que é interessante, porque é um todo. Joana de Anjos vai falar, o homem integral. Mesma coisa. A Amélia Rodrigues vai dizer, é semelhante a uma sinfonia. A sinfonia é o quê? É uma música de uma orquestra que canta uma coisa só, em harmonia. Todos os instrumentos, como se pegasse, por exemplo, uma orquestra e trabalhasse a orquestra como se fosse um instrumento só, um piano. E ela vai dizer, a mensagem de Jesus é como se fosse uma sinfonia. É toda uma estrutura completa, que abarca todas as dimensões do ser humano, numa linguagem simples, até grosseira para o nosso padrão, porque era a linguagem do hebraico antigo, mas cujo ensinamento, cuja essência é muito profunda. O que eu quero dizer com tudo isso é que nem apenas vida exterior, nem apenas uma vida emocional, porque a vida exterior nos leva a uma busca apenas para fora material. E a vida apenas de interiorização leva à fragilização e é um tipo de vida inútil. Que eu amo muito os outros, mas não faço nada para ninguém. Então esse amor não tem uma utilidade prática para a vida das pessoas. É essa conjugação de atitude e de sentimento. E a minha atitude voltada para essas lições do Evangelho, se eu não tenho ainda o sentimento, é um exercício que vai desenvolver os sentimentos interiormente. E ao mesmo tempo, os sentimentos que eu tenho são alavancas para impulsionar e concretizar a atitude. Via de mão dupla. Da mesma forma que os sentimentos que eu construo vai repercutir mais tarde, gerar como consequência atitudes condizentes com esse sentimento, também o meu comportamento vai desenvolver sentimentos. Porque tem gente que diz assim, mas eu não sinto nada, eu não tenho vontade, eu não tenho muita disposição de fazer o bem, etc. Mas às vezes o bem vai sendo construído à medida que o indivíduo exercita. A semelhança de qualquer esforço, qualquer exercício, não brota ao passo de mão. Como eu costumei, já falei isso aqui em uma outra reunião, né? Amor à primeira vista não existe, é em segunda, em terceira e quarta vista. Quando é a primeira vista, é porque já foi a quinta vista. Porque todas as virtudes que nós temos são frutos de labor. Aquele indivíduo que já tem uma virtude assim do bem, tranquilo, fácil, sem nenhuma dificuldade, é porque já
bateu cabeça muito antes. Já se esforçou. Porque agora é fácil. Automatizou. Então, nós dizemos isso porque no Evangelho de Jesus é toda uma proposta de uma conduta social muito elevada. Ele sobe a montanha do Tabu. Aparece Elias e Moisés materializados. O ectoplasma se irradia. Pedro, João e Tiago dormindo, segundo um dos evangelhos. Como é que dorme num fenômeno desse? Alguns especulam que teriam sido ectoplasmia e o médico de efeito físico no ectoplasma às vezes perde a consciência. Que seja. Aí que vale dizer que depois daquilo, Pedro fica tão emocionado ao ver as duas figuras mais importantes da tradição hebraica, Elias, o grande profeta, e Moisés, o grande legislador, que diz: Senhor, coloquemos uma tenda aqui para orar e lembrar desse momento. Veja o espírito de seita ali, né? Jesus olha para Simão e diz: não, Simão, é necessário descer aos homens. Que linguagem simbólica. Ele aproveitava cada ocasião para transmitir um ensinamento. Descer aos homens. A montanha é um momento que a gente eleva-se para Deus, em solilóquio, em interiorização, em mergulho interior. Mas é necessário também descer aos homens. Amélia Rodrigues Espírito, por Divaldo Franco, dizia, escreveu em Primícias do Reino, que ele descia elevando os indivíduos a subir. E ele subia sem se esquecer da retaguarda. É a tarefa que o mundo inteiro tenta copiar e ainda não consegue. Porque ou nós descemos e nos contaminamos com as paixões dos outros, ou nós procuramos uma espiritualização a sós e egoísta, esquecendo-se dos outros. Esse era Jesus e a sua mensagem. E quando ele desce da montanha, um jovem que tinha uma crise aparentemente de epilepsia, que o Evangelho diz que o espírito imundo tomava dele e fazia o babar até chegar a babar sangue. E ele se acerca, dialoga com a entidade, era aparentemente uma epilepsia, mas não era. Não era uma epilepsia clássica, era um fenômeno obsessivo. E ele recupera a lucidez psiquiátrica, o jovem. Os discípulos ficaram tão intrigados com aquilo, porque tentaram e não conseguiram recuperar aquele indivíduo. E Jesus vai dizer, é porque a essa classe de espíritos, parêntese, se Jesus disse no Evangelho, a essa classe de espíritos, é porque tinha outras classes. A essa classe de espíritos são necessários jejum e oração. Os religiosos da Idade Média levaram ao pé da letra essa expressão e quiseram se espiritualizar fazendo jejum, que ficaram mais elegantes, alguns flácidos, mas nada do que isso. Porque jejum não dá dignidade moral a ninguém. Só deixa a pessoa com aquele corpo de louva a Deus que está na moda. Não! E ora, jejuar aí é jejuar o vício, jejuar o egoísmo, jejuar a agressividade, fazer jejum moral para ter dignidade de dialogar com esses espíritos. E oração para sintonizar com o alto. Jejum e oração. Então nós temos aí essas expressões. Ele falava a espíritos. A proposta de conduta social do Evangelho é uma proposta que difere de qualquer outra proposta da sociologia de ciências sociais, de Emile Durkheim ao Engels, dos grandes teóricos das ciências sociais, da antropologia, de um jurista como Bachofen, que examinou muito a evolução da civilização, até os grandes teóricos como Levi-Strauss e outros. A verdade é que a proposta sociológica e social de Jesus, sabe por que era diferente? Porque ele não falava a pessoas humanas. Ele se dirigia sempre a espíritos. Quando ele se voltava para os indivíduos, ele falava a espíritos e não a corpos. Por isso, alguns momentos do Evangelho parecem muito confusos. E por isso que Allan Kardec vai dizer, o Espiritismo tem uma chave sem a qual é difícil compreender determinadas passagens do Evangelho. Que chave é essa? A chave da imortalidade da alma. Porque Jesus sempre falava a espíritos. A abordagem dele era sempre espiritual, ou seja, ia ao ser na essência. Como é que a gente pode compreender, aqui para nós, compreender em uma coisa, em uma linguagem rasa, material e linear? Ele chega a uma barca, Cafarnaum, se aproxima de Pedro e André, dois irmãos, e diz, venham comigo pescar almas, e eu vos darei o reino dos céus. Dá as costas e o povo segue. Nem os líderes carismáticos de hoje em dia e das religiões eletrônicas conseguem isso. Aí entra numa coletoria de impostos, chega para Levi, diz, Matai, Mataiolo, levanta-te, segue-me. Olham, o olhar deveria ser penetrante, bem se vê,
das costas, e ele segue. Como é que psicologicamente a gente vai entender, ou a gente entende como um mito, como uma história, uma lenda, ou tem alguma coisa que nos escapa? Como é que eles se conheciam ali? Como é que eles entram em contato ali? E Jesus fala para eles como se fossem velhos conhecidos. Velhos conhecidos que eram, na verdade. Para além dos olhos materiais. Como é que o seu primo de primeiro grau, que já conhecia, que Humberto de Campos Espírito, por Chico Xavier, vai dizer que quando eram pequenininhos, quase da mesma idade, Maria, quando recebeu a visita de Isabel, e o seu filho Iocanã, João o Batista, os dois brincando, diz Humberto de Campos Espírito, na memorável Boa Nova, as duas foram para a cozinha para preparar a refeição, e os meninos se perderam numa espécie de quintal da casa que dava para um precipício, inclusive, preocupante, e que poderia ver toda a região de Nazaré e parte da Galileia, e eles ficaram ali. Quando eles se aproximam, preocupados para saber, diz a pena imortal de Humberto de Campos, está João Batista sentado, e Jesus olhando para ele, apontando e conversando. Ele se aproxima e diz: o que é que vocês estão conversando? Vamos comer. E Humberto de Campos diz: parecia um general olhando para o seu soldado e apresentando a guerra que eles deveriam travar. Mais tarde, quando Maria se despede de Isabel, beija-lhe o rosto, diz para Jesus, Isabel diz para Jesus: Yashua, quer vir conosco? Passar um tempo em nossa casa? Para brincar com meu filho João? E Jesus responde: não, é necessário que João vá primeiro. E as mulheres entreolham-se sem entender. Mas o que é que tu está falando? Eu estou falando dos negócios de meu pai. E Miriam de Nazaré vai dizer: mas Jesus, seu pai José, nem está aqui. Ele sorri gostosamente, diz Humberto de Campos, e não diz mais nada. Que meninos eram esses? Se não velhos conhecidos dantes, como outros missionários da sua proposta. E assim por diante. Quando ele aborda Públio Lentulus, o senador de Roma, há 2000 anos, ele também fala a espíritos. Me permitam ler uma passagem muito rápida de há 2000 anos, para ilustrar o que eu estou dizendo. Como se sabe na história, Públio Lentulus era o senador de Roma, era a pessoa mais importante na Palestina, mais importante até do que Pôncio Pilatos. Segundo a tradição, o processo de Jesus que ele esteve nas mãos, qualquer palavra dele poderia mudar o curso da história. E Públio Lentulus tem uma filha doente, Flávia Lentúlia, leprosa, com problemas sérios de saúde. E graças à sua mulher, que não conhecia ainda o Messias de Nazaré, mas que ele passava por aquela região onde eles estavam, pede-lhe, insiste muito, para que o senador romano vá na direção daquele profeta estranho. E ele vai. Vai, um tanto descrente e cético, encontrá-lo. E durante o caminho ele perguntava: como é que a gente vai se entender? Eu falo idioma romano, ele deve falar o aramaico. Começou com um problema linguístico. Não havia curso na época. A verdade é que quando ele entra numa região bastante verdejante, que parecia um santuário de oração, Emmanuel explica assim, que aquele estranho deveria ficar ali orando de vez em quando. Escreve Emmanuel, que o senador, com os olhos ansiosos, estacara naquela paisagem, porque viu aquela criatura se dirigindo a ele, que parecia mais um fantasma do que um ser humano. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura. Impressionante. Mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a apresentação que ele teve a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração.
lágrimas ardentes começaram a rolar-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado. E uma força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada e luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses romanos das suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, em sua testa, exclamou em uma linguagem encantadora que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que tu me procuras? E espraiando o olhar na paisagem ao redor, como se ele fosse ouvido por todos os homens do planeta, com serena nobreza, disse: fora melhor que me procurasses publicamente, na luz do dia mais claro, para que pudesses adquirir, de uma só vez, para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Você falar isso a um senador romano e você sendo galileu, era muita ousadia. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se não precisasse da articulação de palavras, continuou: sim, meu amigo, não venho buscar o homem de Estado. Então venho buscar quem? Se não veio buscar o homem de Estado, a quem ele estava falando? E ele continua: superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar o regaço do meu pai. Venho atender às súplicas de um coração infeliz e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. Eu nunca vi ninguém dizer tanto desaforo com tanta elegância. É, sim, a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos da vaidade da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que o seu espírito pairava numa alucinação, uma atmosfera de sonho, tais as comoções desordenadas que o envolviam o coração e o cérebro. Ele achava que se encontrava num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, disse o estranho, adivinhando-lhe os pensamentos. Não está sonhando, disse ele, meigo e enérgico. Depois de longos anos de desvio do bem e do bom caminho, pelo sendal dos erros, tu encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitar agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, é obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos da corrente do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso na eternidade, se conseguires utilizar bem tua liberdade, para que seja elevado em teu coração um cântico de amor, de humildade e de fé na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente este minuto feliz. Pastor das almas humanas, desde a formação desse planeta, há muitos milênios, veio procurando reunir as ovelhas perdidas e trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e sua justiça. Públio fitou aquele homem extraordinário com um desassombro e um espanto, uma admiração, e começou a se perguntar: humildade? Quem era aquele indivíduo para lhe falar dessa forma? Ele era senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo. Num minuto lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditavam naquele momento fossem imortais. E o peregrino, novamente adivinhando o pensamento dele, disse: todos os poderes do teu império são bem fracos.
e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, e um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas miseráveis. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso e das leis. Eu vos digo, meu amigo, que só uma lei existe e sobreviverá: a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Agora, volta ao lar consciente das responsabilidades do teu destino. Ele desmaiou e só acordou depois a sós. Ele não estava falando ao senador. Eu vou dar uma de Silvio Santos. Vou contar a história. A verdade é que Públio não aproveita. Não aproveita aquele instante. Volta para casa, recusa, acha que ele estava com fome, com alguma debilidade orgânica, e aí desmaiou. Não dá a menor importância e perde o minuto precioso. Só 1500 anos depois, como Padre Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, aqui no Brasil, e evangelizador, doce, ao lado do seu amigo José Anchieta, é que ele vai se espiritualizar. E mais tarde, ao desencarnar como Espírito Emmanuel, guia de Chico Xavier, ele escreve uma carta que está num dos livros de Clóvis Tavares, dizendo: só 1500 anos depois eu compreendi aquilo que minha esposa Lívia houvera compreendido na época do Cristo. Mas o que Joana de Ângeles diz é o seguinte, que Jesus sabia. Que muitas vezes, quando Jesus falava, como ele falava a espíritos, ele joga, o semeador da parábola era ele. Então ele jogava a semente, porque ele estava convocando. Quem acha que Jesus estava convocando um monte de pescador para fazer um mutirão na época de pregação? É reduzir demais. A gente está diante do governador da terra, espiritual da terra, que está chamando espíritos para colaborar com ele nos próximos séculos. Públio Lento seria um dos colaboradores, porque depois de Públio Lento tem Emmanuel. É o mesmo espírito que vai segui-lo mais tarde e será um grande colaborador da sua mensagem. Então ele sabia disso. Por isso a conduta social em Jesus é diferente. Então se você tem um parente difícil, que está lhe importunando, que há 10 anos não muda de conduta na relação com você, talvez ele esteja nessa conduta há 500 anos. Talvez só agora ele está começando a melhorar. Então tenha paciência, porque a visão é para além da vida social. Da vida social imediata. Allan Kardec vai dizer que a lei de sociedade está na natureza, que é uma das leis da vida, que o homem que se isola, como nós dissemos, embrutece-se. E os espíritos chegam a dizer, os laços sociais fomentam o progresso. Ora, se os laços sociais fomentam o progresso, é uma ferramenta de desenvolvimento da criatura. E aí Kardec, em lei de sociedade, coloca um tópico, família. Laços sociais. Kardec não colocou família em reprodução, em lei de reprodução, colocou em lei de sociedade. Não é à toa. E aí ele vai dizer, se os laços sociais fomentam o progresso, os laços de família fortalecem os laços sociais. Então, os laços de família ajudam os laços sociais, que por consequência fomentam o progresso. É que vai dizer que a sociedade está aí, como está, porque as nossas famílias são assim. Se a sociedade é preconceituosa, é porque as famílias são. Emmanuel vai dizer mais. Emmanuel tem umas coisas que a gente tem que tomar chá. Porque tem uma obra dele que ele vai dizer o seguinte: a família é a soma dos reflexos de você mesmo, materializada no conjunto familiar. Eu vou falar em baianês. Pegue todo mundo da sua família, some tudo, virtudes e vícios, faça uma média aritmética, é você. Olha que eu tenho visto isso. Tem uns defeitos assim de minha mãe, que eu digo, minha mãe é tão sistemática, e eu tenho me visto fazendo a mesma coisa. Eu tenho a mesma coisa, os mesmos traços. Então, são os reflexos, são os traços. Mas por que os laços sociais fomentam o progresso? Por causa de uma coisa chamada convivência. Convivência é um negócio difícil. Porque convivência faz com que a gente coloque para fora as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. E aí é uma fisioterapia espiritual. É um pilates da alma, todo dia. Então nós temos na convivência isso. Você vê uma pessoa solteira, aí casa.
Aí o quarto era seu, como diz o sociólogo, o quarto era seu, tudo é seu. Agora já não é mais seu, agora é nosso. O homem tem aquele guarda-roupa assim, com as camisas todas arrumadas assim, social, com cor. Aí casa, metade do guarda-roupa já, metade é dela. Com 10 anos de casado, o guarda-roupa todo é dela e ele tem um grampo atrás da porta do banheiro. A evolução é assim, nos relacionamentos, né? Mas é interessante a gente pensar. Uma pesquisa recente diz que nos países europeus, 70% dos casamentos terminam em divórcio. Olha que dado interessante, não estou nenhum juízo de valor aqui. 70% das relações resultam em divórcio. É uma coisa para a gente pensar. No mínimo para a gente estudar. A verdade é que o amor preconizado no sentido espiritual, preconizado na doutrina espírita, é um amor mais difícil. Não é um amor hollywoodiano. Porque o amor hollywoodiano é ótimo, Scarlett O'Hara e o vento levou. Mas é bonito. Mas o amor de convivência dói. Quero casar para ser feliz. Casa. Porque casamento não é para a pessoa ser feliz. Veja, casamento pode viabilizar a felicidade. Mas a pessoa casar para ser feliz, gente, viver em família é ser incomodado. Porque a vida em família é o seguinte: você quer um seriado, o outro quer outra coisa. Você quer assistir uma coisa, o outro quer outra coisa. Você quer ficar no escuro, alguém chega e liga a luz. Você quer a luz ligada, alguém chega e apaga a luz. Não estou dizendo muitas agressões, estou dizendo desses choques que são naturais. Eu não estou desanimando ninguém, não. Mas quer viver em família, não estou dizendo só a relação conjugal no filho, etc. Quer viver em família, é ser incomodado. É ser incomodado. Mas é isso que constitui, que constrói a verdadeira plenitude. Porque é isso que desenvolve. Por que nós somos incomodados? Porque somos espíritos imperfeitos. Então, tanto é que eu acho engraçado, porque assim, quando alguém não cumprimenta outra pessoa, ou trata mal, ou não trata ele, dormiu comigo, foi... Quer dizer, já está no nosso inconsciente que as pessoas que dormem juntas não se cumprimentam, não se tratam bem. Veja que coisa como está embutido em nós isso. Por quê? Porque a gente normalmente no dia a dia relaxa e aquilo que a gente tem de pior aparece para ser tratado. Por isso que é um grande laboratório. Porque fora, na vida social, de aparência ou de superficialidade, depois, não, bom dia, por favor, com licença, obrigado, em casa, sai! Nós somos o quê? Somos os dois. Somos o de casa, que é o lado mais sombrio, que aparece, e o outro a gente já tem um pouquinho, mesmo que seja ainda algo que a gente admira muito, que a gente quer conquistar, sedimentar. Um está em potência e o outro ainda está arraigadozinho por causa do nosso passado que predomina. Por isso que na convivência a gente treina aquilo que a gente faz de vez em quando, uma vez por semana, quando conhece um amigo assim distante. Aí a gente trata bem. Mas na convivência a gente treina isso para ser o que é um hábito quando se incorpora, se condiciona e vira um automatismo. Por isso que disciplina é a coisa mais difícil. Então, meus amigos, a verdade é que o amor legítimo é esse amor que se aperfeiçoa, é esse amor que se desenvolve, é esse amor que se torna cada vez mais enriquecedor na convivência, com dificuldades, exigindo de nós a tolerância. Porque é esse amor de profundidade que faz a gente melhorar-se. Porque quando o Flávio desencarnar, Jesus não vai dizer assim: quantas palestras você fez no GELAC? Estou vendo aqui os meses. Você fez pouca palestra no GELAC, vai com grau. Então você devia fazer mais palestras. Quantos passos você deu? Você acha que vai haver esse tipo de contabilidade? A contabilidade vai ser o seguinte: o que foi que você se tornou enquanto você estava fazendo palestra? O que é que as palestras fizeram em você à medida que você fazia? O que é que o passe fez em você, transformou você enquanto você aplicava passe? Não é o serviço que você faz, a casa que você constrói, os lares e creches que você estrutura, mas é o que você se torna enquanto você fazia isso. Porque quando o Divaldo desencarnar,
A questão não é a mansão do caminho que ele vai deixar, é a mansão do caminho que ele vai levar dentro dele. Então, meus amigos, o que é que eu quero dizer com isso? É que as imperfeições na convivência são, na verdade, as grandes oportunidades, sem querer nenhum masoquismo, mas as grandes oportunidades de a gente evoluir. Ou seja, aquela pessoa que nos irrita, que nos incomoda, no fundo está sendo colaborador do meu aperfeiçoamento. Se a gente souber extrair o melhor. Porque, de alguma forma, ela me diz onde é que eu estou. Tira a paciência. É ele que te tira? Ou ele, na verdade, acionou aquilo que você já tinha? Ele só colocou uma lupa e mostrou para você mesmo que você não é ainda paciente. Ou que você tem algo, ou algumas coisas a trabalhar. Porque, em verdade, não são as coisas que vão... Eu conversava agora com um paciente no consultório, ele falando da questão da bebida alcoólica, que ele está se recuperando. Ele disse, mas Flávio, é agora que eu estou abstêmio, que eu estou superando a compulsão alcoólica, mas aparece cada tentação na minha vida. Não é Deus que envia, não. Kardec fala isso em O Céu e o Inferno. As imperfeições que o Espírito carrega o direcionam a esses testes. A esses testes. Porque aquele que não tem compulsão alcoólica passaria pelo mesmo contexto e nem perceberia. Porque aquilo não o alcança, não o afeta. Então, se eu sou impaciente, a minha impaciência vai e daqui a pouco, olha eu me aborrecendo de novo. Porque eu evoluo passando pelo teste. Da mesma forma que o aluno vai demonstrar o conhecimento sendo submetido a uma avaliação, a uma prova. Então, isso é conduta social de acordo com o Evangelho. Não é a vida que desencadeia em mim a tentação. É a minha imperfeição que atrai, ou a imperfeição me atrai para a experiência. Porque tudo está aí, ao meu redor. A verdade, meus amigos, já para concluir, é que a gente separou ao longo dos tempos sagrado e profano. Então, a vida social é uma coisa, e a minha vida religiosa é outra coisa. A gente fez isso em várias religiões, em várias doutrinas. Então, frequento o culto, e depois eu posso ter uma vida. Em Missionários da Luz, André Luiz descreve um médium que frequentava a sessão mediúnica uma dia na semana, insatisfeito com a pouca produção mediúnica que ele tinha e com o trabalho que ele dava aos benfeitores, porque os benfeitores pelo menos tentam que o indivíduo não atrapalhe, se ele não pode ajudar, pelo menos que ele não atrapalhe a atmosfera da reunião. E nos outros dias ele frequentava um prostíbulo. Então, e aí ele dizia, o argumento dele dizia, a gente não pode misturar. Uma coisa é a espiritualidade, outra coisa é a minha vida sexual. É tudo uma coisa só. Essa é a conduta social do Evangelho. Tudo é uma coisa só. Porque o ser real é o espírito. E o espírito está evoluindo em qualquer lugar. Em qualquer situação. Então o espiritismo, meus amigos, tem, portanto, uma abordagem diferente. Tem uma abordagem que vai nos convidar a esse amadurecimento. Esse amadurecimento do ser. Esse desenvolvimento da personalidade. Esse engrandecimento da alma. O Espiritismo vem nos convidar, reproduzindo o pensamento, resgatando as experiências cristãs iniciais, as experiências cristãs primeiras, vem nos convidar a esse exercício do pouco. Quando eu falo do pouco aqui, é porque na convivência tem muita coisa que a gente acha tão assim, mas o verdadeiro iluminado é que se ilumina nessas pequenas experiências. Né? Porque parece que não incomoda, mas você quer ficar num quarto com luz desligada e vir alguém toda hora ligar a luz, é fácil a gente achar que não é nada, mas quem está vivendo a situação, aquilo é difícil, é um desafio. É um desafio conciliar essa vida de relação. Chico Xavier dizia o seguinte, que essa é a cruz de palha. Ele diz isso em uma das obras dele. Porque a cruz de metal, ou a cruz de madeira, é aquela cruz de uma difamação pública, de uma agressão, de uma coisa forte que a pessoa sente, mas muitas vezes ele é até apoiado, as pessoas até abraçam, ele tem estímulo. Mas essa cruz de palha que incomoda, porque a cruz de palha, a palha vem incomodando, vai, aos pouquinhos. Essa cruz, que é o do dia a dia, é um filho que nos irrita, é um cônjuge que o tempo todo nos desestabiliza,
Essa é a cruz de palha. E os verdadeiros missionários, eles se fortificam nisso. Eles passam por esses testes. Por isso, meus amigos, vida social é a manifestação por excelência das conquistas do espírito que somos. Para encerrar e passar para a nossa Kélcia, eu me lembro de uma história que Chico contou. Divaldo Franco também conta isso, mas ele ouviu de Chico, se não me engano, tem lido os casos de Chico Xavier, da tradição cristã primitiva. Um dos grandes cristãos, que foi uma das crianças que foi recolhido e colocado no colo de Jesus. Quando ele fala, não os impeçais que venham as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Que nunca esqueceu aquele contato. E mais tarde vai ser encaminhada essa criança para João Evangelista, que se tornaria discípulo de João na igreja de Éfeso. Esse menino, que cresceu mais tarde, se tornou um grande cristão, que prega o cristianismo, principalmente na região da Ásia Menor. Na época das grandes perseguições de Nero, a partir do ano 62 da nossa era, vai ser enclausurado pelo exército romano, vai ser jogado num calabouço e mais tarde decretada a sua morte. Esse valoroso herói, que ficou conhecido como Inácio de Antioquia, mais tarde é jogado ao circo máximo para ser trucidado. Diz a tradição do mundo espiritual que ele, que estava rico de emoção e de beleza, no momento em que passava pela Via Ápia antiga para ser atirado, enclausurado e algemado pelo legionário romano, que o segurava com violência, ele começou a dar risada. E um deles deu um tapa na face, dizendo, você deve ser louco, você vai morrer daqui a pouco e está rindo. Está sorrindo? Ele diz, eu sorrio de vós. E sorriu também para mim. Sorriu de vós porque se Deus dá essa beleza que é Roma aqui para vós, o que é que ele não reserva a mim, que ele sou fiel? Ele é tirado no circo máximo, fecha os olhos, os leões famintos são liberados, começam a estraçalhar os primeiros cristãos, que transformam logo em vísceras expostas. Ele fecha os olhos e aguarda ansioso a patada, o golpe que não chega. Depois de alguns minutos, as feras estão saciadas, algumas já quase dormindo pelo efeito da digestão. Ele olha os corpos todos sangrando, despedaçados, e ele foi poupado. Aquilo era sinal de que os deuses, na crença romana, haviam poupado. Pediram a decisão do representante de César, que colocou o polegar para cima, num sinal de que a sua vida deveria ser poupada e gladiador nenhum deveria destruí-lo. O povo explode na emoção, mas Inácio começa a chorar. E pergunta-se por quê. Porque para ele, o martírio era uma beleza. Para ele, dar a vida em martírio do Evangelho, do movimento cristão, era uma bênção, era um prêmio, na visão dele. Até que diz o Espírito Joana de hoje, diz que aparece um ser espiritual na sua frente, dizendo, Inácio, tu não foste poupado. Tu és um valoroso cristão, meu filho. Morrer de uma hora para outra é uma tarefa muito fácil para alguém como tu. Morrer sendo despedaçado, isso é fácil. Qualquer um pode fazer. Mas dar a vida e morrer aos poucos, cada dia, isso é coisa para poucos. Tu não foste poupado. Jesus pede a você uma tarefa muito maior. E a partir daí, ele compreendeu e saiu pregando o Evangelho para o mundo inteiro, sendo incompreendido, sendo difamado, sendo caluniado, sendo criticado, sendo enxovalhado publicamente, sendo traído por amigos mais próximos, morrendo aos poucos a cada dia e divulgando a mensagem do Evangelho. Esse é o nosso dever hoje, ou melhor, desafio hoje de cristãos. Ninguém morre mais numa arena romana. Nenhum cristão atual é mais trucidado num coliseu. Mas somos convidados a matar as feras do orgulho, do egoísmo, da ambição, da agressividade, nas experiências do dia a dia, no martírio interior. Pensemos nisso. Muita paz.